Imaginem um mundo onde um único homem reivindica mais de 100 esposas e todas elas residem sob o mesmo teto, como uma enorme e complexa família, unida por tradições profundas e costumes arraigados. Neste mundo, a celebração do Ano Novo não se acompanha de fogos de artifício vibrantes ou festividades ruidosas. A passagem de ano é recebida de forma mais tranquila e digna. O eco dos soluços das famílias abrigadas sob folhas de palmeira preenche o ar nas noites mais frias. Em recantos remotos de Gana, nas suas regiões antigas e misteriosas, existem rituais capazes de transformar, em apenas uma noite, meninas tímidas em mulheres corajosas e confiantes, prontas para perpetuar as tradições ancestrais e preservá-las para as gerações futuras. Uma simples cesta, equilibrada cuidadosamente na cabeça de uma mulher, guarda histórias inimagináveis de força, paciência e vontade inabalável, transmitidas de geração em geração, proporcionando uma sensação de continuidade e unidade. Intrigados? Então, permaneçam conosco, pois a seguir desvendaremos cerimônias surpreendentes e verdades ocultas que poucos ousaram explorar ao se aproximarem dos segredos deste mundo. No norte de Gana, em lugares onde os laços familiares são particularmente fortes e as tradições desempenham um papel fundamental na vida cotidiana, existe uma atmosfera especial, repleta de respeito e fé profunda nos costumes. Aqui, o status de um homem é frequentemente determinado pelo número de suas esposas e filhos, e seu prestígio e bem-estar estão diretamente relacionados à quantidade e à harmonia familiar. Entre eles, destaca-se uma figura que desperta admiração e questionamentos simultaneamente. É Kadai, um homem com mais de 100 esposas. Todas elas vivem sob o mesmo teto, formando uma família extensa, complexa e, ao mesmo tempo, maravilhosamente unida. Como ele consegue manter a paz, o amor e a fidelidade em uma casa tão gigantesca? Sua família não é apenas uma grande comunidade de pessoas, mas um sistema de cooperação e entendimento bem ajustado. As esposas preparam os alimentos juntas, semeiam as sementes sob árvores frondosas e cuidam com paciência das crianças mais novas, transmitindo a sabedoria e as tradições dos antepassados. Quando questionado sobre o segredo de seu sucesso, Kadai apenas sorriu e respondeu que os deuses lhe concederam a força para amar e proteger sua família. No entanto, por trás dessa imagem harmoniosa, existem não apenas momentos felizes, mas também tensões internas, decorrentes da constante luta pelo equilíbrio. Na família, há rivalidade e competição, e a manutenção da paz é um ato contínuo de delicada sintonia e paciência. Ele fala com cada uma de suas esposas com gentileza e atenção, mas quando necessário, intervém com firmeza e decisão para garantir a justiça e evitar desavenças. Para alguns, ele é um símbolo de força, fé e devoção, uma prova de que o amor e a lealdade podem manter uma família unida, não importa o quê. Para outros, sua figura e suas ações geram debates desafiando a visão moderna do casamento, das relações familiares e do papel da mulher na sociedade. À medida que Gana e sua sociedade evoluem, as perspectivas sobre amor, tradições e valores familiares também mudam. Mas Kadai permanece fiel aos costumes e tradições ancestrais que moldaram sua vida e seu destino. De onde ele tira sua força interior e sua resistência? Da fé que permeia seu cotidiano? Da cultura em que cresceu? Ou de sua própria vontade pura e de seu desejo de cumprir seu dever? Sua história é apenas o começo, e por trás dela se esconde outro ritual surpreendente e comovente de comemoração do Ano Novo. Este ritual está repleto de significado especial, pois onde as lágrimas substituem a alegria, começa um novo capítulo da vida, cheio de esperança e purificação. O que poderia inspirar uma tradição tão solene e, ao mesmo tempo,
triste? Porque, exatamente nesse momento em que as pessoas se reúnem para celebrar o Ano Novo, a despedida lacrimejante do passado prevalece sobre a alegria e o riso. Depois de sabermos como uma família de mais de 100 esposas vive em harmonia e concordância, a atmosfera muda drasticamente. Em cabanas simples de folhas de palmeira, parentes se reúnem. Essas histórias pessoais, cheias de calor sincero e profundo significado, conferem uma riqueza e uma multidimensionalidade especiais ao ritual, que de fora pode parecer estranho ou até misterioso. Em várias regiões costeiras, por exemplo, em Accra, existe outra tradição mística envolvida em crenças antigas e profundo simbolismo. Lá, na véspera do Ano Novo, é costume proibir estritamente tocar música. Os moradores locais acreditam que a deusa marinha da magia, protetora dos mares e das águas misteriosas, não deve ser perturbada nesse momento especial. Portanto, em vez de celebrações ruidosas e o som de cordas, ouve-se apenas o suave sussurro das ondas e o farfalhar das palmeiras balançando ao vento. E como vocês reagiriam se estivessem em tal situação? O que sentiriam ao celebrar o Ano Novo não ao som de alegria e júbilo, mas sob lágrimas e os sons suaves da natureza? Compartilhem seus pensamentos nos comentários, pois são exatamente seus sentimentos que podem ajudar a compreender o quão diferentes podem ser as percepções da festa. E fiquem conosco, porque ainda nos aguardam mais mistérios e enigmas, onde o silêncio fala mais alto do que qualquer tambor, e as crenças antigas nos levam a repensar todas as nossas ideias habituais sobre tempo e tradições. Entre o povo Krobo, a jornada da menina para a vida adulta começa com os primeiros raios do amanhecer. Esse momento não é apenas um rito de iniciação, mas uma verdadeira celebração, repleta de orgulho e profundo respeito pelas tradições dos ancestrais. Quando o sol se eleva lentamente sobre o horizonte, as meninas descem até as águas frescas e cristalinas de um rio ou riacho. Esse gesto simboliza a purificação das ilusões e inocências infantis, bem como a preparação para o novo papel que as aguarda na sociedade. O momento em si é simultaneamente solene e cheio de esperança para o futuro. Vestidas com saias vibrantes e adornadas com colares que guardam o sussurro dos antepassados e transmitem sua sabedoria, elas dão um passo à frente, demonstrando sua disposição para assumir responsabilidades e mostrar sua maturidade. Os testes que precisam superar se distinguem não apenas pela complexidade física, mas também pelo significado espiritual. Segurar um vaso cheio sem derramar uma única gota não é apenas um teste de resistência, mas um símbolo de força interior e da capacidade de manter o equilíbrio em quaisquer circunstâncias. Mais tarde, as meninas devem passar por uma série de provas, onde as aguarda o fogo crepitante, símbolo de purificação do medo e de fortalecimento do caráter. Esse ritual exige concentração e coragem totais. Afinal, hesitações nesses momentos podem levar ao fracasso, e isso para elas significa não apenas humilhação pessoal, mas também desonra para toda a família e os ancestrais. Ao anoitecer, a cerimônia atinge seu ponto culminante. Toda a aldeia se reúne no centro, formando um círculo vivo em torno das meninas, símbolo de unidade e apoio. Os tambores soam em uníssono, criando uma atmosfera especial, e as meninas, vestidas com roupas vibrantes e adornadas com colares, iniciam a dança com nova confiança e determinação. Elas não são mais crianças. Seus movimentos não são apenas uma expressão de alegria, mas uma homenagem aos antepassados, a simbologia de sua transição para a vida adulta. Quando a noite chega, sobre os ombros das jovens não estão apenas saias coloridas e adornos, mas também o peso de sua herança, sua riqueza e sua força. Com coragem e firmeza, elas entram na idade adulta, vinculando para sempre seu destino à terra e ao povo, a quem devem sua vida e suas tradições.
Vocês já viram uma mulher elegante carregando o peso de um mundo inteiro na cabeça? Parece inacreditável, não é? Mas antes de contarmos mais sobre isso, por favor, dediquem alguns segundos para prestar atenção a um ponto importante. Simplesmente clique no sininho e inscreva-se no nosso canal. Isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso canal e eu prometo fazer o possível para que cada nova história os agrade cada vez mais. Nesses relatos, as mulheres transformam o ato de carregar pesos pesados em uma verdadeira arte. Suas cestas, cheias de frutas frescas, pães quentes ou mercadorias para comércio, equilibram-se facilmente na cabeça, como se fosse sua capacidade natural. É exatamente aí que reside algo muito maior do que parece à primeira vista. As mulheres que vivem em Gana carregam em seus ombros não apenas as pesadas cargas físicas relacionadas ao trabalho e aos cuidados com a família, mas também o peso das tradições culturais, dos deveres familiares e dos valores inabaláveis do progresso. Seus movimentos e passos são suaves e confiantes ao mesmo tempo, como se nos lembrassem de que a verdadeira força muitas vezes não se manifesta em atos grandiosos ou ações demonstrativas. Às vezes, ela é oculta, silenciosa e imperceptivelmente desliza pela multidão, como um fio invisível que conecta gerações e destinos. Que lições podemos extrair disso? Em primeiro lugar, nesses mercados, nas ruas e nos corações das pessoas, manifesta-se uma resistência incrível. As mulheres aqui não apenas equilibram as mercadorias em suas mãos, mas parecem equilibrar a própria vida, repleta de provações e esperanças. Como elas conseguem suportar tanto peso e, ao mesmo tempo, manter o sorriso no rosto? Talvez a resposta esteja na profunda comunidade, nas ricas tradições transmitidas de geração em geração e no espírito inabalável que as ajuda a seguir em frente, não importa o quê. E como vocês percebem sua força e graça? Que sentimentos sua resistência e dignidade interior despertam em vocês? Compartilhem suas opiniões, reflexões e impressões nos comentários. E o que vocês fariam no lugar delas? Como lidariam com tal peso e o que significaria para vocês o verdadeiro equilíbrio, a tranquilidade interior ou a capacidade de superar dificuldades? Já se perguntaram por que um país rico em ouro e recursos naturais deixa tantos de seus cidadãos à beira da sobrevivência? Gana, conhecida como Costa do Ouro, justifica seu nome, sendo uma das principais produtoras de ouro no continente africano. Em 2023, de acordo com dados da Câmara de Comércio da Indústria Mineradora do país, suas reservas de ouro atingiram a impressionante marca de 4 milhões de onças, o que demonstra a riqueza do subsolo e as enormes possibilidades. Para os mineiros, cada pá de terra cavada promete riqueza e melhoria de vida. Afinal, por trás de cada grama de ouro escondem-se sonhos para o futuro. No entanto, apesar dessas riquezas, para muitos a extração de ouro continua sendo um sonho inatingível, pois a renda muitas vezes não corresponde aos custos e riscos. A indústria mineradora não apenas cria milhares de empregos, enchendo os cofres públicos e fortalecendo o orgulho nacional, mas também molda a imagem do país como um dos mais ricos em recursos do mundo. No entanto, por trás da fachada do sucesso, esconde-se uma realidade cruel com a qual muitos moradores se deparam. Apesar da abundância de recursos naturais, a desigualdade social em Gana continua sendo um problema grave. De acordo com o Banco Mundial, em 2024, quase um quarto da população do país vivia abaixo da linha da pobreza, e nas áreas rurais, esse índice se aproximava da metade de todos os moradores. Nessas regiões remotas e muitas vezes de difícil acesso, a luta por comida, assistência médica e educação se transforma em um desafio diário. Para algumas pessoas, as riquezas de ouro das minas parecem uma realidade inacessível, pertencente a um mundo completamente diferente, onde a infraestrutura permanece destruída ou subdesenvolvida e os recursos são escassos.
Apesar do alto nível de alfabetização da população adulta, que chega a 79,1%, as disparidades entre cidade e campo, entre homens e mulheres, persistem. O acesso à água potável, a serviços médicos modernos e a um sistema de transporte confiável continua sendo um sonho inatingível para muitos. O ouro, que contribui tão ativamente para o desenvolvimento da esfera econômica e cria a impressão de prosperidade, raramente beneficia aqueles que vivem perto dos depósitos. Como é que a terra, tão rica em ouro, deixa tantos de seus habitantes à margem, lutando pelos meios mais básicos de subsistência? Essa pergunta paira no ar, como a poeira grudada nas roupas dos mineiros, suscitando profundas reflexões sobre as dificuldades e os desafios enfrentados por Gana. E como vocês percebem esse contraste? Que sentimentos essas situações despertam em vocês? Compartilhem. O custo de vida em Accra varia entre $300 por mês, o que a torna inacessível para uma parte significativa da população. Para aqueles que procuram opções mais acessíveis, nos subúrbios da capital, os preços de aluguel de apartamentos começam em cerca de $500 mensais. No entanto, mesmo essas quantias são proibitivas para muitas famílias com renda limitada. Ao mesmo tempo, a alimentação nessa cidade reflete sua rica diversidade cultural e variedade de faixas de preço, permitindo escolher uma opção que se adapte a diferentes capacidades financeiras. Um almoço em uma lanchonete local custa cerca de $5, o que é bastante acessível para muitos moradores. Já um jantar completo de 3 pratos para 2 pessoas em um restaurante de nível médio custa cerca de $50. Os principais alimentos permanecem relativamente baratos. O pão fresco pode ser comprado por $1,05 por pão, e 1 litro de leite por $2. No entanto, para famílias numerosas, as despesas com alimentos aumentam rapidamente e os gastos financeiros com alimentação se tornam um fardo considerável. O transporte público em Accra representa uma rede de transporte importante e essencial que ajuda muitos moradores a lidar com os deslocamentos diários. As famosas vans urbanas, chamadas de trotros, cobram cerca de 50 centavos por viagem, e um passe mensal custa em média $30. Apesar de sua acessibilidade, esse tipo de transporte apresenta algumas desvantagens. Ele fica lotado, e o conforto e a segurança nem sempre atendem aos padrões elevados. Para aqueles que precisam de deslocamentos mais rápidos e confortáveis, estão disponíveis táxis, cujo custo é de aproximadamente $1 por quilômetro, um preço que os transforma em um luxo para viagens regulares e uso diário. O apelo de Accra reside não apenas em suas oportunidades de negócios e vida cultural, mas também na presença de inúmeras instituições governamentais, o que torna a cidade um centro de atração para pessoas de todo o Ghana, bem como de outros países. No entanto, o rápido crescimento da megalópole criou problemas sérios. A infraestrutura está sobrecarregada, há uma grande escassez de moradias, o desemprego aumentou e o sistema de saúde está sob grande pressão. Para muitos moradores, a vida em Accra é um processo constante de equilíbrio entre a busca pelo progresso e o confronto com a desigualdade social, entre promessas de melhoria e dificuldades reais. À medida que a cidade se expande e sua população cresce, as autoridades municipais enfrentam tarefas cada vez mais complexas. Accra seguirá o caminho do desenvolvimento sustentável capaz de atender às necessidades de todos os seus habitantes, ou os processos de urbanização se transformarão em uma ameaça à estabilidade e à harmonia? Em meio a todos esses desafios, as tradições culturais de Ghana continuam desempenhando um papel fundamental, servindo como uma força unificadora para o povo. É através da música, da dança e da arte que a singular diversidade étnica do país é preservada, unindo mais de 100 grupos populacionais diferentes. Cada melodia, cada movimento e cada pincelada contam sua história única, destacando simultaneamente a riqueza e a unidade do povo.
Dos sons suaves e melódicos do high life aos gêneros rítmicos e enérgicos do hip life, a música de Gana há muito ultrapassou as fronteiras do país e se tornou um fenômeno mundial. Os hinos evangélicos tocam profundamente a alma, enchendo os corações de fé e esperança, enquanto os ritmos constantes do reggae carregam mensagens de resistência e renovação espiritual. Cada nota, cada acorde carrega a memória histórica, refletindo o espírito de toda uma nação e sua busca pela superação das dificuldades. A música em Gana está intimamente ligada à dança, sendo sua parte inseparável. As danças nessa região não são apenas entretenimento, mas uma verdadeira celebração da vida, na qual roupas vibrantes, movimentos enérgicos e gestos expressivos servem como meio de transmissão de profundos significados culturais. Cada passo, cada giro e cada movimento sincronizado de braços e pernas contam histórias, transmitem os valores da comunidade, crenças espirituais ou memórias dos ancestrais. Por exemplo, a dança Apatampo se destaca por sua complexa sincronia e simbolismo, transformando-se em uma crônica viva e expressiva que cativa e fascina todos os espectadores. A arte ganesa é outra faceta brilhante da riqueza cultural de Gana. Suas obras, sejam elas, apesar das diferenças existentes em idioma, tradições e crenças religiosas, que podem parecer significativas à primeira vista, são precisamente essas peculiaridades culturais e costumes que atuam como pontes, unindo as pessoas. Em Gana, por exemplo, através da música, da dança e das artes plásticas, manifesta-se uma capacidade especial do povo de encontrar uma linguagem comum e demonstrar unidade. O país afirma que a diversidade de manifestações culturais não os divide, mas, ao contrário, contribui para a harmonia e a coesão social. Desde grandes festas familiares que reúnem gerações inteiras em uma animada confusão, até comoventes cerimônias nos dias de Ano Novo, cada elemento, seja uma nota musical, um movimento de dança ou uma pincelada, carrega a herança de resistência, força de espírito e apoio mútuo, transmitida de geração em geração, com orgulho e respeito. Vocês já pensaram que a natureza não é apenas um cenário pitoresco ou uma beleza que agrada aos olhos? Em Gana, as atrações naturais como o Lago Volta e as cachoeiras de Kente não são apenas destinos turísticos, mas símbolos de vida, resistência e espiritualidade, transmitidos de boca em boca, de geração em geração, tornando-se parte da identidade e cultura nacionais. O Lago Volta, o maior reservatório artificial do mundo, representa não apenas uma conquista da engenharia, mas uma fonte de vida para milhares de pessoas que vivem nas proximidades. Ele se estende por uma área superior a 8.500 km². Suas águas alimentam as famílias com peixes, fornecem água para a agricultura e criam condições para o comércio, o turismo e o desenvolvimento de infraestrutura. No entanto, a criação desse reservatório envolveu grandes sacrifícios.